Bom dia. É muito bom estar aqui com vocês. Dar continuidade aos processos de pesquisa do Grupilo. Ver que o pessoal tá fazendo mais contato, que está ampliando a rede de pesquisadores, de amigos e colegas. Eu venho apresentar aqui de forma bem enxuta os resultados da pesquisa de doutorado que eu fiz. E aí, eu fiz um texto para roteirizar, né, para me acompanhar aqui na apresentação para vocês. E também rascunhei uns slides. Né? Eles estão também bem simples e diretos. O título Métricas Rosianas é uma brincadeira que eu fiz com aquela data também, porque o que eu vou apresentar não tem nada a ver com poesia. E a data ali também não é nascimento e morte de ninguém, assim. São métricas no sentido de medidas mesmo, porque o meu trabalho ele vai mexer com essas questões de números, né, de estatística, de textos. E aquela data que está ali, de 1929 a 1967, é o período, digamos, da vida produtiva literária do Guimarães Rosa. Então essa foi a brincadeira com títulos, assim, que eu fiz. Geralmente eu faço brincadeiras com os títulos, mas vocês vão ver meus textos, eles não são brincalhões. Meus textos já são mais assim, curtos e diretos. Bom, vamos lá. Na minha pesquisa, através da ferramenta da estatística textual, que o Emanuel vai falar também um pouquinho depois, assim eu não me sinto tão peixinho fora d'água também, eu trabalhei com 2 campos explorados, assim, grosso modo, na pesquisa, né? O primeiro, ele retratou as características gerais e específicas do vocabulário do Guimarães Rosa. E o segundo campo, ele explora esses resultados com teses de outras pesquisadoras, que também, de certa forma, se utilizaram da intuição para gerar os resultados de análise do texto de Rosa, mas que a gente pode aplicar também de uma forma estatística. Os textos, vamos lá, acho que dá para passar o slide aqui. Esses foram os textos que compuseram o corpus. Os 4 primeiros ali, ó, O Mistério de Ray Morrow, Maquiné, Tempo e Destino e Caçadores de Camurça, são contos que ele escreveu quando ele estava estudando medicina. São contos década de 29, ó, década de 30. Aí Magma, Sagarana, Corpo de Baile, Grande Sertão Veredas, O Mistério dos MMM, que é uma novela policial que foi composta com outros escritores também. Ele escreveu um capítulo só. Primeiras Histórias, Tutamestas, Histórias e Ave Palavra. O que eu não tenho de tamanho eu tive de pretensão, assim, né? Então, acabei pegando toda a obra do Guimarães Rosa para fazer uma radiografia mesmo do estilo de escrita dele, né? Então tá, vamos ver aqui que deu nisso. Esses foram os campos explorados que eu falei para vocês a recém. E essa foi a abrangência do léxico. O que aconteceu foi que o léxico gerou aí um dado de 1.094.400 e poucas ocorrências e quase 59 mil vocábulos de Guimarães Rosa. E aí dentro desse percurso cronológico ali da data de 29 a 67, né? A ferramenta que eu usei foi Hiperbase, que provavelmente, eu não sei se já teve alguma discussão aqui, mas talvez já tenha sido apresentada, né? Que é uma ferramenta voltada especificamente para textos literários, uma ferramenta, um aplicativo, né, um software que o professor Etienne Clonet, mais a equipe dele lá em Nice, na França, todo ano eles reeditam o aplicativo com mais ferramentas e com uma ferramenta cada vez mais poderosa, assim, cada vez mais apresentando mais possibilidades de explorar os dados estatísticos. Bom, dentro dos resultados, a gente pode destacar então que mais da metade do vocabulário de Rosa não se repete. E o que demonstra bastante riqueza, assim, e diversificação, né, do vocabulário dele. Outra característica foi que os textos mais curtos representaram maior riqueza lexical. E os textos com mais diálogos apresentaram menor diversificação.
Então, se a gente pensar em termos assim estatísticos, quanto menor um texto, com certeza ele vai ser mais rico, porque vai ter menos tendência de uma palavra se repetir. Isso é uma verdade, sim. Então a gente conclui que a maioria das obras apresenta um déficit de vocabulário, um déficit de vocabulário, mais déficit que excedente, né? Principalmente as obras que retratam a temática do sertão, que entra mais forte em Sagarana, Grande Sertão Veredas e Corpo de Baile. Eu vou apresentar aqui um gráfico. Então, a palavra foi a obra mais diversificada em termos de vocabulário. E a Sagarana, ali, que entra na temática do sertão, Sagarana, Grande Sertão Veredas e Corpo de Baile, as menos diversificadas. Esse aqui foi o gráfico gerado pelo Hiperbase, que demonstra a riqueza lexical. Os que estão em azul são os negativos, né? Positivos são os vermelhinhos ali. A separação está feita através de anos, ali, 1929 começa. Aqui eu diluí por data, porque eu tive que separar os textos de uma maneira que não ficasse tão discrepante, sabe? Não podia botar o Grande Sertão inteiro, assim, tive que repartir ele em 3 pedaços para ficar um pouco mais fiel ao tamanho dos outros textos, né? Então aqui em azul está espalhado esse Sagarana, Corpo de Baile e Grande Sertão Veredas. A riqueza lexical, então, é essa. E esse aqui é a quantidade de apax. Apax são as palavras que aparecem apenas uma vez no texto, né? Então, essa aqui é a quantidade de apax. A gente pode ver que é bem grande também nos outros textos e que a temática do sertanejo não. Ela fica em azul ali embaixo. Vou ler aqui para vocês a respeito disso. Os resultados de Apax também nos levaram à mesma conclusão, né? A palavra surge como a obra mais diversificada, está lá na ponta. As análises dos resultados, vimos que a riqueza lexical ela é avaliada a partir de critérios como gênero literário, estilo e temática. Contudo, no caso de Rosa, o tema parece não contribuir com essa diversificação no léxico. O tema sertanejo é bastante presente nas obras de Tutameia, Estas Histórias e Primeiras Histórias, porém a ênfase no vocabulário é dada nas 3 obras destacadas, aqui embaixo, em azul. Em resumo, podemos afirmar que por meio das análises de crescimento de vocabulário, em rosa, a riqueza vocabular não se apresenta pelo volume, pela quantidade, mas pela temática. A gente também trabalhou um pouco com a pontuação, daí eu fiz um esquema aqui bem tosco, que é só para apresentar mais ou menos como se manifestou a pontuação no percurso literário todo de Rosa, né? Ele teve uma ascensão da exclamação no início, ele usava muita exclamação, e conforme o passar dos anos ele foi abandonando a exclamação, porém a interrogação ganha um auge na metade da produção dele, e isso talvez seja também por conta das obras apresentarem mais diálogos. E no finalzinho da produção ele abandona a exclamação e toma mais partido para o ponto final e para a vírgula. Isso também é uma outra característica de talvez frases mais longas, né? A vírgula aparece mais por conta de frases mais longas. Essa foi o gráfico tosco que eu fiz de pontuação para apresentar para vocês. Os verbos também, a gente deu uma verificada nos verbos e os tempos verbais mais empregados. Opa, deixa eu passar. Eu fiz aqui também apresentei bem rapidinho, passar para não deixar em branco aqui o gráfico de ponto de exclamação, ó. Sagarana, mais usou. A vírgula, ó, mais lá pro final, ave palavra. Ponto final. Sagarana bem menos ponto final, mais exclamação. Interrogação. Grande Sertão Veredas com muitas perguntas. Aqui, os verbos mais empregados. O Rosa se utilizou mais de subjuntivo do presente e futuro do pretérito. E o menos empregado foi o pretérito imperfeito.
para lembrar, eu trouxe aqui os resultados, né? Mas eu convido quem tiver vontade, curiosidade de ler daí toda a tese para ver, né, o que eu fiz com esses dados, né? Porque a grande questão é você ter quantidade de dados em mãos e pensar, tá, agora o que eu faço com isso na literatura? Essa é a grande manobra que quem trabalha com literatura tem que fazer, né? Tem outra ferramenta dentro do Hiperbase que são as análises fatoriais, que é muito legal. Ela trabalha com uma questão de distância lexical dos textos, assim. Então, aqui aconteceu uma coisa muito interessante que eu chamei de zona de isolamento lexical, que é assim, ó. Da parte esquerda do quadrante, dos quadrantes para cá, né, a parte esquerda toda está reunida a obra de Rosa que se entrelaça nos vocabulários. Ali a gente tem um isolamento que mostra MMM, aquela novela policial, a palavra, que também ela se diferencia bastante dos outros textos, os contos, que são os primeiros contos que ele escreveu quando estava fazendo curso de medicina, que ele se aventurava a escrever os contos, começando a carreira de escritor dele lá, e uma tradução que ele fez também no poema de um romance que não é dele, mas segundo a crítica a tradução que ele fez do poema ficou melhor do que o original e ficou bem com a cara dele, então a gente pensou em inserir essa tradução também na análise, né? Mas tudo isso se enquadrou lá no cantinho e se isolou por conta de especificidades de cada texto, né? Essa foi o resultado da distância lexical também. Aí, assim, com esses dados, esse foi o primeiro bloco, né, da tese, de apresentar as características, a descrição em geral do vocabulário de Rosa, né? Mas teve uma segunda parte daí, que é a parte que faz eu justificar por que eu defendi a tese assim, né, dentro da teoria literária, né? Então, eu selecionei 3 autoras, 3 mulheres que pesquisaram o Rosa, e por meio das análises delas eu fiz a minha análise para ver se eu conseguia complementar a ideia delas, né? Porque elas trabalham, algumas delas são textos antigos, assim, são textos da década de 80, década de 60. Tem uma escritora uma crítica que escreveu contemporâneo ao Rosa, então ela nem pegou a fase final dele. Então eu tentei fazer um complemento a essas pesquisas. Mas ainda aqui, vamos só voltar mais um pouquinho para o vocabulário dele. As altas frequências são as palavras que mais foram usadas, assim, conforme o passar do tempo, né? Quais foram as palavras que foram mais usadas? Ser, tempo, amor e alma. Essas foram as palavras. E aqui, as 3 críticas que eu utilizei, né, para desenvolver a tese no sentido do porquê em literatura, né? Ali, a Sperber, ela estuda o comportamento do vocabulário do rascunho e a publicação. Ela pega, por exemplo, o rascunho de Sagarana, e daí ela compara com a primeira edição, com a segunda edição, ela faz uma análise assim dentro da Textkritik, que eu acho que é uma metodologia alemã que era em voga naquela época, e ela aplicou esse método aos textos de Rosa. Está mais ligado assim à eidótica, né, estudo de textos, a evolução do rascunho até a arte final. Aí Kovic também trabalha, ela propõe uma linha do tempo, assim, que a obra de Guimarães Rosa tem um período de expressão forte, e no final ela acaba na explicação. A obra de Guimarães Rosa se dá nesse aspecto. Ela propõe o seguinte, deixa eu pensar aqui onde é que eu parei. Aqui, nesse método, ela verificou o comportamento do vocabulário e o amadurecimento da escrita do autor, estudando desde o rascunho à versão definitiva, como eu falei para vocês. Das confirmações, então, da Sperber sobre esse vocabulário, a gente buscou trabalhar com aquelas que viabilizariam as análises sobre o crescimento e a evolução do mesmo, né? E no processo de estruturação da obra rosiana, o estilo dele se sobressai ao tema, como a gente viu, né, o que caracterizou aqueles dados lá em relação
ao grupo de textos que trata da temática do regional, a temática do sertanejo. E isso foi encontrado então na variação do vocabulário, e a gente viu que o gráfico mostrou o déficit nas obras que retratam o sertão, e nas outras obras não rurais houve uma forte diversificação do léxico. Então a gente chegou à conclusão de que a temática é um elemento de estilo forte, mas que ela não contribui para a diversificação dele. Isso foi o que a gente conseguiu complementar as ideias da Sperber. Esse outro estudo então de Covid, que ela propõe esse percurso linear, né, começa com a expressão, com a arte em si, e depois chega a explicação, que é o comentário da própria arte, é uma autocrítica que o Rosa faz. Para a autora, para Covid, Grande Sertão Veredas e Corpo de Baile abordam universos bem elaborados do ponto de vista da linguagem e do tema, e que resultaram dessa densidade, uma produção, eles são resultados da produção densa que foi Sagarana. Essa é a proposta dela. E que a partir então dos textos de 56, que é Corpo de Baile e Grande Sertão Veredas, que ocorre uma diluição do tema, e em contrapartida a produção literária ganha um aumento considerável em produção de liberdade da linguagem, que é onde Guimarães Rosa vai se tornar um escritor assim que as pessoas acabam, até a crítica da época dele chama ele de um escritor ininteligível, que ninguém conseguia entender. Talvez ela também usa uma expressão que é a violentação da linguagem que ele faz. Então, segundo Covid, é em primeiras histórias que se inicia esse processo explicativo da obra. Então, daí a gente foi testar como se daria esse processo explicativo e expressivo na estatística. E aí, pelo levantamento... Opa! Ah, tá, esse aqui é o último slide, tudo bem. Pelo levantamento de vocabulário, as ocorrências de apax, né, as palavras que ocorrem uma única vez no texto, a gente conclui a fase expressiva de Rosa, a qual teria o cume em Grande Sertão Veredas. Essa é a proposta dela, né, mas não ocorreu em termos lexicais. A fase explicativa se utilizou de uma diversidade lexical muito maior que a fase expressiva. A explicativa foi muito mais rica do que a expressão. Por meio dos indícios verbais extraídos dos coeficientes positivos e negativos sobre a evolução de vocabulário, chegamos ao acordo com Covid, que ao final da carreira literária, Rosa compôs mais locuções discursivas e comentários. Então a gente chegou num acordo, Covid e eu. A gente, né, consegui complementar o estudo dela também. Esse outro percurso narrativo que ela propõe a Rosa, ela diz que a partir de 1956 há essa redução do teor regional, como em primeiras histórias. Então, para analisar o que ela afirmou, analisar essas afirmações, fizemos um levantamento do vocabulário pelas ocorrências de apax, novamente, e desse modo verificamos o comportamento de entrada de novos apax, caracterizando então o processo de criação e de renovação do vocabulário. Vale lembrar que Covid considerou para sua análise duas categorias, a expressão e a explicação. E na nossa pesquisa a gente retomou essas categorias para prosseguir com o trabalho dela, né? Porém sob outro viés e alcançando a obra completa, que a gente pegou a obra completa para fazer essa análise também. E mesmo assim, pegando a obra completa, a gente conseguiu acordar. Outro estudo que consideramos importante para análise estilométrica foi o de Mary Lou Daniel, de 1968, ali, que ela faz essa proposta de separação também, uma fase rural e uma fase não rural. E as afirmações indicam essa ruptura no léxico, no rosiano, em duas fases, né? Com Sagarana, Corpo de Baile, Grande Sertão Veredas, que a gente viu também no gráfico tudo lá embaixo, em azulzinho. E a não rural, as outras histórias, né? Em vermelho. Mas ela trabalha até primeiras histórias. A autora estabelece uma progressão qualitativa de obra a obra, que demonstra o movimento do potencial comunicativo e indica primeiras histórias como a obra madura do autor. Ressaltamos também que o estudo de Daniel, de 68, ele é contemporâneo à obra de Rosa, então não abrangeu também toda a obra. Como exercício qualitativo das análises de Daniel, a premissa foi verificar como essa distinção entre rural e não rural, ou urbano, se reflete no léxico. Para isso, utilizamos a ferramenta que mede a evolução e a outra que aborda a distância lexical, que é aquela análise fatorial que eu mostrei antes. Essa última considera o vocabulário completo, que compõe
cada texto do corpus, sem se preocupar com a frequência dos vocabulários, quantas vezes uma palavra entra, a mesma palavra entra, mas apenas com a presença ou ausência, se essa palavra está lá ou não está lá. E a distância lexical também verifica a conexão entre os textos, por meio de seus vocábulos, né? Que podem ser comum, permitindo que um texto seja mais próximo ao outro, ou mais distante, né? Se a gente não tiver palavras iguais, a gente vai aparecer de outra forma no gráfico. Dos resultados obtidos, verificamos que há 2 momentos de ruptura no material linguístico de Rosa, apresentando uma grande diferença de aparecimento de apax e riqueza lexical, ou seja, da diversidade. As obras de maior fôlego, que é Sagarana, Grande Sertão Veredas e Corpo de Baile, apresentaram um vocabulário mais restrito, enquanto as outras obras mostraram um vocabulário mais variado. Todos os estudos, né, o levantamento foi para esse, né, que por mais que a gente perceba que ler Grande Sertão Veredas parece que ele tem uma enxurrada de vocabulário novo, né, a gente percebe que não, ali é o efeito mesmo, né, o trabalho do autor como um artista da palavra. Muitos dados surgiram com a utilização do hiperbase, e o que eu trouxe aqui foi uma parte ínfima, porque afinal de contas depois tem que, com a geração de tantos dados, você tem que pegar as rédeas de alguns e tentar direcionar, né? E o que a gente pôde então evidenciar é que as autoras elas acertaram dentro da intuição e do possível que elas fizeram. A Mary Lou, a Daniel, ela até fez contagem, assim, ela quantificou bastante palavras, assim, mas foi tudo na unha, né? Naquela época não tinha essa ferramenta, assim. E ela contabilizou lá quantos advérbios, quantos, e foi. E é claro que eu não fui verificar se tudo que ela colocou, né, ela acertou, também porque o nosso corpus de pesquisa foi diferente, mas lá já tentavam fazer isso, né? Não tem como não querer contar. Outra condição que não deve ser ignorada é a possibilidade de ampliar as hipóteses de leitura de uma ou meia dúzia de obras para a obra completa, né? Verificar se alguma tendência de alguma maneira intuitiva que foi colocada antes, a gente pode aplicar a um corpus maior devido à potencialidade da ferramenta, né? Em suma, então, a estilometria ela possibilita trabalhar com essa grande massa de textos, aliada também à capacidade de memória de um computador, né? E a potencialidade das ferramentas, dos algoritmos. Essa análise de textos ela traduz muitos resultados, né? E felizmente, porque não adianta só ter o resultado em mãos, né? As ferramentas disponíveis elas criam muitas possibilidades de interpretação sobre a obra. Cabe então a gente elaborar de forma criativa as correlações, né? E aproveitar as variadas formas que um texto mediado pela estatística oferece. E aí eu agradeço a oportunidade e estou muito feliz em ver que tem mais pessoas no Nupio trabalhando com isso também, né? E aí eu abro para o pessoal, não sei se agora é pergunta ou se é para o Manuel também apresentar. Tá. Vê, olha só, eu queria saber se não sei se tu chegou a perceber isso, mas se existe a mudança de estilo, né? Na escrita do Rosa, tu consegue enxergar isso através dessa ferramenta, certo? E tu viu isso também nos primeiros contos, né, no Mistério de Raymore Hall, no Maquiné, naqueles 4 primeiros, tu conseguiu ver alguma coisa ou tu não chegou a ver essa mudança de estilo? Ou o que existe de o que fica dos primeiros contos no Rosa de Sertão Veredas, de Grande Sertão Veredas? Olha, eu acho assim que como a análise foi macro, peguei a obra inteira, eu analisei mais o comportamento dele como um todo, né? Talvez seria interessante pegar e jogar só esses textos específicos para ver o que eles trazem, né? De especificidade deles, assim. O que dá pra apontar são eu não sei, talvez a gente pensar naquele gráfico da pontuação. De repente está presente ali, sabe?
Ali está presente aqueles contos. Então teria que pegar todas essas variáveis assim de palavras mais usadas no início, de pontuação, né, e verificar daí se isso tem a ver com o comportamento desse vocabulário lá dentro desses contos. Eu não fiz essa análise específica neles, mas é o que eu é o que eu tô falando, assim, que muita coisa foi gerada, né? Eu especifiquei só nessa análise dessas 3 críticas, mas com certeza tem pano pra manga aí pra décadas de estudo, sabe? Justamente porque esses quatro últimos, que na verdade são os 4 primeiros, foram editados agora, ano retrasado, né? Então foram publicados porque eles é, é, estavam na margem. Então eu acho que deve, né? Isso seria uma coisa interessante de analisar. Vai fundo. Daqui a pouco bate a saudade e eu volto. Mas é isso, assim, ó. Eu sei que tem uma sangria, sabe? Tem uma sangria no texto, tem muito ponto aberto, assim. E eu fechei uns 2, 3 ali só. Tem uma sangria ali no, de dados, né? Alguém quer fazer mais um comentário? Peraí, fala aqui no microfone pra. Deve ter alguém assistindo na internet, é bom ouvir a tua pergunta. Tu rotulou teus textos? Porque quando você falou que você fez uma contabilização dos tempos verbais, o Hiperbase ela tem essa capacidade de distinguir os tempos verbais? Então, tem essa etiquetagem, né? Tu falou de rotulagem, né? Eu conheço como etiquetagem. Eu optei por não, porque assim, ó, se eu pego e coloco todos os verbos no infinitivo para enxugar, né? Porque assim, aquele número grande que eu apresentei no início cadê? Aqui, as ocorrências. Aqui não estão inclusos assim, ó, verbos todos no infinitivo, tá tudo, tem verbo em todos os seus tempos ali, o verbo amar em todos os seus tempos. E eu preferi assim porque se eu colocar tudo no infinitivo, como é que eu vou ter noção do tempo verbal que ele mais utilizou, né? Poderia ter feito também análise com eles, montado um corpo só com verbos etiquetagem só no infinitivo, né? Mas eu não. Eu tinha que, tipo, já demorei 6 anos pra defender, então se eu fizesse etiquetagem, eu acho que ia demorar mais 2. Mas é um trabalho infinito, assim, né? Quem quiser pesquisar, eu tenho no Corpus. Fica o convite. Mas eu não sei, tu entendeu, assim, a importância de não etiquetar? Não foi gambiarra, eu escolhi, entende, como método. Não vou, não quero. Sim, isso, uma estratégia, porque a minha ideia era verificar qual o tempo verbal que ele mais usou, né? Então eu tinha que deixar do jeito que tá. Claro que isso com certeza aumentou na quantidade de vocábulos, né? Porque eu não reduzi os tempos verbais. Então aumentou lá. Enxergar risco? Só se eu pegar e admitir assim, ó, o vocabulário dele é x, y, z e ponto final, né? Assim, como dizer assim, é assim. 50, eu posso dizer que o vocabulário dele mais da metade dele não se repete, se eu considerar, e isso está na tese, eu deixo isso claro, né? Considerando que ali estão todos os tempos verbais de um mesmo verbo, né? Eu só tento deixo o leitor atento a isso, sabe? Aqui não foi balizado, não foi etiquetado, tudo se encontra do jeito que está. Daí o leitor vai ter acesso aos dados, ele vai verificar isso também. Mais alguma pergunta? Não? Obrigada, Verônica. Um prazer ter você aqui com a gente.